Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. E os pontos de hoje são os pontos 128 a 130. E o tema fundamental deles é a unidade do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Estes pontos que estão inseridos dentro da primeira parte da profissão de fé, na primeira sessão, no capítulo 2º, no artigo 3º, e vão tratar da unidade entre Antigo e Novo Testamento. O ponto 128 nos diz de uma maneira muito incisiva: a Igreja, já nos tempos apostólicos e depois de constantemente na tradição, pôs em evidência a unidade do plano divino nos dois testamentos, graças à tipologia. Esta descobre nas obras de Deus a antiga aliança, prefigurações do que o mesmo Deus realizou na plenitude dos tempos, na pessoa de seu Filho encarnado. E o ponto 129. Os cristãos leem, pois, o Antigo Testamento à luz de Cristo, morto e ressuscitado. Esta leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento, mas não deve fazer-nos esquecer de que ele mantém o seu valor próprio de revelação, reafirmado pelo próprio Jesus, nosso Senhor. Aliás, também o Novo Testamento requer ser lido à luz do Antigo. A catequese cristã primitiva recorreu constantemente a este método. Segundo um velho adágio, o Novo Testamento está oculto no Antigo, enquanto o Antigo é desvendado pelo Novo. Novo in vetere latet, et in novo vetus patet. O Novo está oculto no Antigo e o Antigo está patente no Novo. O ponto 130. A tipologia significa o dinamismo em ordem de cumprimento do plano divino. Quando Deus for tudo em todos. 1 Coríntios 15, 28. Assim, a vocação dos patriarcas, o êxodo do Egito, por exemplo, não perdem o seu valor próprio no plano de Deus pelo fato de que, ao mesmo tempo, serem etapas intermediárias desse plano. Bom, gente, eu posso dizer para vocês que eu, como professor de teologia de Sagrada Escritura, eu acredito que até vou mandar este link para alguns alunos meus, porque é muito interessante. A fundamentação real dessa argumentação. A unidade do Antigo Testamento ela é patente nesses três pontos. O catequista, quando vai falar, deve buscar no ponto 128 a 130 um estudo aprofundado com seus catequizandos e próprio também, entendendo que quando eu falo de Jonas, que está no ventre da baleia, que a baleia, né, que está no mar, que é regurgitado na praia, e ele vai na praia para fazer a vontade de Deus, para salvar os pecadores de Nínive, eu tenho o que ali? Eu tenho uma ação tipológica. Eu tenho ali algo que eu posso compreender como uma manifestação de um plano que sempre foi o mesmo. Deus não erra. Deus não é ruim de mira, como eu digo para os meus alunos. Quando ele tem algo para dizer, ele diz a quem tem que ouvir. O fato é que, em cada momento na história da humanidade, Deus fala, respeitando os limites da compreensão. Então, a unidade entre o Antigo e o Novo Testamento é, desde sempre, um princípio fundamental da hermenêutica cristã. O que é hermenêutica? A maneira de compreender. E essa hermenêutica ela é atestada pela tradição, pela escritura, pelo magistério. O Catecismo da Igreja Católica, nos números 128 a 130, apresenta esse princípio sob a perspectiva de uma tipologia, o tipos bíblico, até um termo técnico. E nesses números 128 a 130, revela que, como a obra de Deus na antiga aliança,
ela é uma prefiguração. O que é uma prefiguração? É uma figura de algo que ainda vai acontecer. É uma prefiguração daquilo que se cumpre plenamente em quem? No Verbo encarnado, Jesus Cristo. E isso é a ação, é a experiência do Novo Testamento. E esta compreensão, ela deve ser muito clara para nós catequistas, porque essa compreensão é ela que revela o plano divino da salvação como um ato contínuo. A salvação do homem, através de Cristo, na cruz, no sofrimento, ela não é um erro sendo corrigido, ela é um projeto sendo executado. O projeto de Deus é um só. Existe uma imagem de Saint Serafim de Sarov, que é o peregrino russo, que ele vai, os russos gostam muito do xadrez, ele vai dizer que 1000 vezes o homem faça uma jogada errada, 1000 vezes Deus fará uma jogada correta, para que ao final de tudo, sempre o homem ganhe a sua salvação através daquela partida de xadrez. Então é muito interessante essa compreensão, ela revela um plano divino de salvação que ele é contínuo, que ele é orgânico, que ele é progressivo e desdobra-se de modo pedagógico, salvífico ao longo da história. Essa expressão, essa pergunta que nós fazemos incansavelmente, mas se o homem não tivesse pecado, ela é aquilo que a gente chama em teologia de futuríbio. Nós não podemos responder isso, porque o fato é que o homem pecou, é o fato que houve a queda, e é fato também que houve uma grande caminhada de Deus em busca da salvação deste homem. Então, vamos olhar para cada ponto, para cada status dessa lógica divina do fundamento bíblico. Primeiro, a tipologia nas Escrituras. A tipologia é um método de leitura das Escrituras, que reconhece realidades do Antigo Testamento prefigurando, ou seja, sendo protótipos ou tipos pré-apresentados daquilo que se realiza em Cristo no Novo Testamento, né? Os antitipos. São Paulo utiliza desse método inúmeras vezes nas suas cartas, nos seus escritos. 1 Coríntios 10, 11. Eu vou citar só um pedacinho. O apóstolo afirma que os eventos do Êxodo aconteceram como figura, tipos, para nós. Os eventos do Êxodo, da caminhada, da saída da libertação, a saída do deserto, a saída da escravidão do Egito, pecado, deserto, libertação, processo de conversão, de mudança de vida, terra prometida, paraíso, salvação, vida eterna, herança. Romanos 5,14. Adão é descrito como figura daquele que havia de vir, ou seja, o Cristo. Hebreus 8,10. Cristo é o primeiro Adão. É o Adão original, é o Adão intangível pelo pecado. É muito interessante isso. O homem, ele não é uma cópia sendo consertada de algo falho. Imagem e semelhança de Deus. Imago Dei. Hebreus 8:10. A carta aos Hebreus, que não é propriamente uma obra paulina, mas com nuances apostólicas de pessoas que tinham a compreensão daquilo que São Paulo pensava dentro dessa tipologia. Então, a carta aos Hebreus, ela demonstra que é uma carta aos sacerdotes, aqueles que estavam perdidos, porque, bom, eu saí do meu ministério dentro da religião hebraica, da religião judaica, do judaísmo, e agora eu estou dentro do cristianismo. Qual é a minha parte? Como eu viver isso? Como entender isso que está acontecendo comigo? Então, a carta aos Hebreus, escrita aos sacerdotes hebreus,
ela vai mostrar que os ritos do Antigo Testamento são sombra das figuras e das realidades definitivas trazidas por Cristo. Então, viver Cristo é experimentar, celebrar e viver todos os ritos do Antigo Testamento, que lá eram vividos como sombra, aqui são vividos como luz. Caminho, verdade e vida. E esses textos confirmam que o Novo Testamento reconhece no Antigo uma preparação, uma promessa do que se cumpre em Jesus. E aí, nós temos dentro desse entendimento o próprio testemunho de Jesus. O próprio Jesus ressuscitado interpreta as Escrituras com base numa tipologia. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas, o caminho de Emaús. Caminharam um dia inteiro e ele, começando por Moisés e pelos profetas, foi falando: olha, aqui estou eu, aqui estava eu, aqui era ele, aqui. João 5,39. São elas, falando das Escrituras, que dão testemunho de mim. As próprias palavras do Antigo Testamento falam e testemunham Jesus Cristo. Por quê? Porque é Ele falando. É Ele inspirando. É a boca de Deus que se abre, como diz Santo Agostinho, a boca. O Pai, a mente. O Filho, a boca. O Espírito, a voz. Jesus vê em Moisés e nos profetas o anúncio da sua missão. Um libertador, um direcionador, um condutor. Então, o anúncio da missão e da obra salvífica, ela usa a tipologia como ferramenta, e essa ferramenta, portanto, é ponto de partida para uma autocompreensão de que Cristo entende-se, Cristo encontra-se, Cristo molda-se, Cristo revela-se na interpretação correta das Escrituras. Se nós olharmos para a nossa tradição, nós vamos ver que toda a tradição, principalmente a tradição patrística, a começar de Santo Agostinho, vai nos colocar diante desta regra máxima. O Novo Testamento está oculto no Antigo, e o Antigo desvelado no Novo. Novum Testamentum in veteri latet, Vetus Testamentum in novo patet. Santo Agostinho. Essa máxima, ela está contida dentro de uma obra chamada Catequizandibus Rudibus. Se não me engano, no livro 4, no ponto número 8. Então, gente, eu sei que os senhores não têm acesso a esses textos, mas podem ter certeza que aqui nas notas eu vou colocar isso. E se vocês entrarem e der um Google, talvez vocês encontrem isso. Tem muita coisa hoje nas bibliotecas da Santa Sé, e tem muitas bibliotecas católicas online, inclusive, que nós podemos encontrar esses textos. Mas guarde o que eu estou dizendo, não despocando aqui. Novum Testamento in veterit latet, Vetus Testamentum in novo patet. O Novo Testamento está oculto no Antigo e o Antigo desvelado no Novo. Santo Agostinho, ele defende uma leitura unitária das Escrituras. Quando eu olho para um texto, eu tenho que saber de onde é que aquele texto veio. Isso é muito, muito, muito bonito. Eu posso pegar aqui e dar um exemplo para os senhores. Lucas, Evangelho de São Lucas. Ele tem uma página lindíssima que todos os senhores e todas as senhoras catequistas já devem ter lido e escutado tantíssimas vezes. Dentro do Evangelho de Lucas, nós temos um texto chamado o Magnificat. Magnificat. Maria então disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito exulta em Deus meu Salvador,
porque olhou para a humildade de sua serva. Assim, doravante, as gerações todas me chamarão bem-aventurada, pois Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo. E sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Agiu com a força de seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso, depôs poderosos de seus tronos e humildes exaltou. Cumulou de bens famintos, despediu ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Senhores, peguem, catequistas, estudantes de teologia bíblica, peguem esse texto numa tradução Bíblia de Jerusalém, Bíblia do Peregrino, Bíblia pastoral, pouco menos, mas olhem nas notas de rodapé, nas maçorinhas, nas maçoras que estão aqui. Maria então disse: a minha alma engrandece o Senhor. Ponto-chave. Tipos. Texto dos Anauim, os pobres de Israel. 1 Samuel, capítulo 2, 1. 1 Samuel, capítulo 2, 1. Nós vamos encontrar o quê? O Cântico de Ana. De uma mulher que pede com toda a sua força, com todo o seu coração, que um filho lhe seja dado. E quando ela olha, quando ela vê, ela se encontra com a graça de Deus. E exatamente o que disse Ana, Maria canta. Quando tem a certeza de que no seu ventre está a salvação, Mexíaca, ungido, o Kyrios, a mãe do Kyrios. Então, a unidade das Escrituras, ela deve ser entendida e compreendida. Esse exercício que eu mostrei para os senhores aqui, façam isso. Lucas, capítulo 1, capítulo 2, Samuel. Façam essa comparação. E vocês vão ver que nos profetas, nos patriarcas, em Moisés, é uma única história. Uma história que tem etapas diferentes, mas que tem uma tipologia única, que mostra Deus educando o povo progressivamente, para que aquele que caiu possa entender. É isso que disse Santo Agostinho. É isso que Santo Agostinho quer dizer no Catequizandibus Rudibus: o Novo Testamento está oculto no Antigo e o Antigo desvelado no Novo. Orígenes, ele também, da Patrística, século III, ele desenvolve uma leitura espiritual. A leitura espiritual feita por Orígenes é fundamental para fazer uma Lexio Divina eficaz. A leitura espiritual tipológica das Escrituras feita por Orígenes, principalmente na sua homilia sobre o Êxodo, onde ele vai afirmar que o Êxodo é a prefiguração da libertação definitiva do pecado por Cristo. Um povo que sai da escravidão, do pecado e da morte, caminha, atravessa um mar, seguido e guardado por Deus para a salvação. O mar vermelho, a passagem conduzida e guardada por Deus, deixa nas margens o pecado, esquecido, com feridas, com marcas, mas é uma caminhada na Terra Nova.
Santo Irineu, em Adversos Hereges, ele destaca que nessa economia, na economia da salvação, existe um único plano, que é a criação e a redenção do homem. Criação e redenção. O Antigo Testamento é indispensável para que compreendamos qual é o caminho da criação à redenção, que passa pela encarnação e pela missão salvífica de Cristo. Se olharmos para textos mais próximos do nosso tempo, caros catequistas, eu posso dizer que a Dei Verbum, no ponto 16 do Concílio Vaticano II, ele é fundamental. Fundamentação teológica e magisterial. Deus, o inspirador e autor dos livros de ambos os testamentos, dispôs sabiamente que o novo estivesse escondido no antigo e que o antigo se tornasse claro no novo. A Dei Verbum, ela reafirma que existe uma validade do Antigo Testamento como palavra de Deus e sua relação inseparável com o Novo, corroborando a interpretação tipológica. E isso faz com que nós entendamos, gente, o povo de Israel, o povo da Antiga Aliança, ele tem raízes que nos foram transmitidas, nos foram passadas pelos apóstolos, que nasceram nessa antiga tradição e conseguiram fazer a leitura dessa tipologia e passaram e criaram um novo caminho através das palavras do Cristo. O próprio catecismo que nós estamos lendo, se eu sintetizasse o que nós lemos aqui, o ponto 128 introduz a ideia da tipologia como instrumento de tradição apostólica. O 129 insiste que o Antigo Testamento deve ser lido à luz de Cristo sem que se perca o valor próprio da revelação. Os evangelhos não são cópias do Antigo Testamento. Os evangelhos não são invenções. Os evangelhos são a prova cabal de que tudo aquilo que vai sendo construído é entregue. Deus não falha. E o ponto 130, ele destaca que tudo isso é feito dentro de um dinamismo revelativo. É o dinamismo da revelação, orientado para que Cristo seja o centro de toda a salvação do homem. O Papa Bento XVI, ele, dentro da Verbum Domini, uma obra que ele escreveu em 2010, ele vai, no ponto 41, dizer o seguinte: é essencial para a compreensão da Sagrada Escritura, para a hermenêutica bíblica católica, perceber que existe uma unidade no plano divino, nas duas partes da Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. E que os tipos bíblicos, a tipologia, é uma chave de compreensão, uma chave hermenêutica fundamental. E toda essa hermenêutica, toda essa compreensão das duas partes, toda essa compreensão da tipologia nos faz entender que o centro de toda a revelação é Cristo Jesus. São João Paulo II, um bom teólogo, num discurso à Pontifícia Comissão Bíblica em 1993, ele diz o seguinte: a tipologia não é uma simples comparação literária, estética, mas é uma expressão de unidade viva entre os testamentos, que se enraiza no próprio agir de Deus da história. O Pai pensa, o Filho a boca se movimenta e o Espírito, o som, nos transmite a mensagem. Como é que a gente entende isso no nosso dia a dia? Gente, nós vivemos isso, nós trabalhamos com isso todos os dias. Na liturgia, na catequese, é isso que nós temos. A liturgia católica, especialmente
nas liturgias dominicais, nas liturgias solenes, ela nos traz uma leitura do Antigo, uma leitura do Novo, um salmo e colocando como cereja do bolo o Evangelho. Antigo, Novo, em relação ao Evangelho. Isso demonstra, na prática da leitura tipológica, que está sendo recomendada nos pontos 28, 29 e 30. Outra coisa, a catequese orante, ela sempre deve pegar a primeira leitura, a segunda leitura, ou a primeira, o Salmo e o Evangelho, e olhar em espelho. A catequese, especialmente da iniciação cristã, ela deve mostrar que o Antigo Testamento prepara a vida de Cristo. A leitura orante da Bíblia, promovida pelos monges, pelos religiosos, ela faz com que nós mergulhemos nesta comparação, mas não uma comparação dicotômica, mas uma comparação unitária, palavra dicotômica, separadora. São dois com dois livros, dico, duo, tomos, duas partes. Não, ela é a leitura orante, ela é conciliadora, ela é unificadora. O Antigo prepara a vinda de Cristo. Então, Cristo está misturado com o Antigo Testamento como profecia, mas está apresentado como realidade. A realidade que encontra o seu valor maior numa promessa que se cumpre. E esses pontos, embora 3 pontos, assim, a gente vai ler, é um tintim, a gente já acabou com o ponto 128 ao 130, mas eu gostaria que o senhor guardasse muito bem o que eu vou dizer. A unidade do Antigo Testamento é mais do que uma conveniência literária. Não é um ajuste, gente. E os meus alunos de Sagrada Escritura, eles ficam assustados muitas vezes quando eu pego os textos e coloco eles lado a lado. Gente, isso aqui foi escrito por uma cultura de pastores. Isso aqui foi passado numa tradição oral. Isso aqui não tem como ter sido um ajuste literário. A unidade do Antigo Testamento não é uma conveniência literária. A verdade tipológica mais profunda, ela revela a fidelidade de Deus ao longo da história. O meu projeto é que o homem não se perca. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Que não se perca nenhum. O método tipológico é uma ponte entre as promessas e as realizações, entre a figura de plenitude, entre a antiga e a nova aliança, onde uma previa um pedaço de terra, que é a expressão de um reino celestial, de um reino espiritual, onde nós habitaremos diante não, com Cristo, por Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. A liturgia, a tipologia, a Sagrada Escritura se uniram. Negar a unidade enfraqueceria esta coerência da fé cristã no entendimento da missão de Cristo. Então, quando vocês usarem essas 3 chaves que estão no 128 ao 130, guardem isso no coração. E meditem isso nos seus corações. Transmitam isso para suas mentes e seus entendimentos, com a luz do Espírito Santo. Deus, desde o seu primeiro ato criador, quis que fôssemos partes integrante da sua vida, da sua economia,
o amante, o amado e o amor. Nós estamos dentro dessa lógica. E tudo Ele fez para que nós não nos perdêssemos. Bom, gente boa, eu sou o professor Euclides e essa é a Escola Teófilos. E este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.